Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, São Paulo acabou de sair, né? Acabou de acontecer esse jogo contra a Ponte Preta, que gerou muita repercussão, né? Tanto muito mais negativo, normal, pelo resultado, mas que não é pra fazer tempestade em um copo d'água, né? Um jogo que não importa realmente em nada, mas que gerou uma repercussão negativa e não é nem pelo resultado. Nós entendemos esse resultado, tudo bem, era o time titular, a gente adora, eu tô falando por mim agora, e acredito que a maioria de vocês também gostam, do Carpini, do recente trabalho do Carpini, que não dá pra fazer análise nenhuma. A gente gosta do Carpini, a gente acha que o Carpini vai fazer coisas boas, esse elenco do São Paulo é fantástico. Então, não é nem pelo resultado em si, pelos 3 pontos, isso não importa. É por a gente ver mais ou menos as mesmas coisas que a gente já via acontecendo no São Paulo, que infelizmente são muito preocupantes. Agora, uma outra coisa que tem que ser dita também, vai chegar um centroavante em reserva pro Caleri, né? Tudo indica, estamos com os nomes aí. Tem que chegar urgentemente, já falei isso aqui antes também, tem que chegar um lateral esquerdo no lugar do Wellington, porque infelizmente não dá mais. Um jogador joia da base que a gente tentou defender aqui sem justificativa nenhuma, que infelizmente não dá mais, e eu falei isso aqui pra vocês antes, não dá mais, precisa de um lateral esquerdo pro Wellington. E o Wellington, que tá fazendo doce pra renovar, né? A informação, a notícia que chega, cadê os setoristas aí, os competentes aí, né? Os bons aí do São Paulo que trazem a informação? Qual que é a verdade? É o São Paulo que não tá oferecendo nada pro Wellington ou é o Wellington e os agentes dele que estão tratando o São Paulo com verdadeiro escárnio e esperando uma proposta lá do Botafogo? Um jogadorzinho, o Wellington que não se provou ainda, não provou nada no São Paulo. Pra mim ele é abaixo da média. Só joga ainda um jogo ou outro porque é joia da base, porque faz parte da base de Cotia. E isso é culpa nossa também, torcedor São Paulino, que amamos o São Paulo. Nós estamos acostumados a passar a mão na cabeça de jogador da base. A gente sempre tem uma predisposição a defender mais, a gostar mais de jogador da base. Agora, vocês me desculpem, o futebol que o Wellington tem desempenhado no São Paulo não tem desculpa. É injustificável. Não dá pra falar nada do Wellington. E outra coisa, já teve muitas oportunidades. A gente vê muitos outros jogadores, até da base mesmo, ou contratados, que não tem nem, nem 15% das chances que o Wellington teve no time titular do São Paulo. Então, pra mim, o Wellington não dá mais. E por que que esse jogo da Ponte Preta, por que que chama tanto a atenção negativamente? De novo, galera, é um jogo que não importa em nada. São Paulo, não tô cantando vitória antes do tempo. Nós sabemos disso. São Paulo já está nas etapas finais do Paulista. Já está. Perder, falando de resultado, não importa em nada esse jogo contra a Ponte Preta. O que assusta, o que deixa a gente preocupado, dos, porque eu sei a opinião de vocês em volta disso, é porque nós acabamos de dispensar um jogador do nível do Rames Rodrigues, que esses mesmos jornalistas que não dão a informação do Wellington, que não falam, agora ninguém sabe nada, né? Os bem informados aí. Esses mesmos aí, que são 2 ou 3, tá? Não vou dar nome aos bois aqui. Vieram falar com um discurso alinhado junto da diretoria do São Paulo que o Rames Rodrigues não servia. Que nós, eu e vocês, nós somos tudo trouxa. Nós somos os otários aqui de querer uma chance pro Rames. Nós não estamos nem pedindo o Rames de titular, pelo amor de Deus. Como é que vai jogar no lugar do Michel Araújo, do Alisson, do Nestor? Como é que ele vai ter mais chance que o Nicão? Né? Pelo amor de Deus, não estamos nem falando isso. Agora, esses mesmos caras que vomitam na nossa cara, essas mentiras, porque é mentira, porque o Rami sim poderia jogar numa partida igual a essa contra a Ponte Preta, que era o que nós esperávamos. Quem vai pagar o pato de novo somos nós, por um sintoma que a gente sente faz tempo. De novo, agora, nós estamos vendo que falta um 10, um cara de criatividade, porque, de novo, esse jogo contra a Ponte não importa em nada. Em nada. Não é pra vir aqui e falar, ah, mas o Caleri não fez gol. Não é pra crucificar ninguém. A gente sabe que o São Paulo entrou ali bem Maomé. Carpini também, bom treinador. Eu particularmente, estou adorando o Carpini e acredito que vocês também. Não é pra falar, ah, é tudo. Não, não tem nada acontecendo. É porque o sintoma
É um sintoma que a gente já vê há muito tempo no São Paulo, que é da falta de criatividade. Nós vimos que contra a Ponte Preta, se tivesse um jogador igual o Rames, não estou falando aqui de titular, porque falam de intensidade, né? Pelo amor de Deus, intensidade. Não tô nem falando disso. Tô falando de falta de criatividade no ataque. E o nosso 10, quem foi? Sabe por que me assusta tanto essa história? Sabe por que isso me deixa tão pé da vida? E eu quero que vocês comentem em relação a isso, galera. Porque o nosso 10 foi o Luciano. E eu não tô falando de simbologia de camiseta, não. Isso pouco me importa se o cara vai jogar com a 1, com a camisa 2, com a 5, com a 10, com a 20. Isso pouco me importa. O que me espanta é ele realmente jogar como meia de criação. Um cara que começou de centroavante, o Luciano. O Luciano, que é um cara que eu gosto, teve uma carreira bosta, desculpa a palavra, uma carreira bosta de centroavante, nunca jogou bosta nenhuma em time nenhum, jogou um pouquinho no Fluminense, passou vergonha no Corinthians. De centroavante, de centroavante. Aí chega no São Paulo, joga muito bem, aí ele já não era mais tão centroavante, era segundo atacante, e eu não sei por quê. Na verdade, nós sabemos aonde nós nos perdemos tanto, né? Foi com aquele nosso ex-goleiro que acha que é técnico, que colocou ele de meia de criação. A gente não sabe agora, a situação é tão perigosa em relação a isso, não estou falando do placar. A situação é tão perigosa que a gente não sabe se o Luciano jogar de meia de criação é ele reclamando ou se foi lá atrás que nós nos perdemos com um técnico que chegou que não é técnico. Foi, pra mim, o melhor goleiro da história do futebol, mas que não é técnico, não sabe nada de tática de futebol. E aí nós vimos um jogo inútil contra a Ponte Preta. E sabe por que o alerta? Porque nós vamos ter vários jogos desses. Vocês gostam de falar, Tidico, é jogo ressaca. Porque vai jogar uma semifinal, umas quartas de Libertadores, umas oitavas, quartas de Copa do Brasil. Eu concordo que tem que priorizar as Copas. Mas vão ter esses jogos ressacas no São Paulo, principalmente no Campeonato Brasileiro, e agora nós não temos o Rames. E o Luciano não conseguem colocar de centroavante. Porque, Tidico, você é burro. O Luciano não é mais atacante. Ele é meia agora, ele é no máximo um segundo atacante. Beleza, então nós estamos falando de improvisação. Pra mim, o que é o Galopo de centroavante? Não é um improviso? Jogou recentemente. E o Juan, que é centroavante? É improvisado ou tá bom o Juan? Ou nós gostamos do Juan? Então, é muito ruim isso que tá acontecendo no São Paulo, porque, de novo, nós perdemos um cara que poderia render muito mais criativamente falando, né? Um meia, um clássico 10. Um cara que poderia render muito na criação de jogadas do São Paulo, que nós vimos que nesse jogo contra a Ponte foi o que ficou mais gritante. Nós perdemos e para um cara que é atacante. Não é outro meio-campo. Se tá o Nicão, se o São Paulo chega pra gente e fala assim, ó, nós não gostamos do Rames, o Rames não vai jogar mais aqui. A gente gosta do Nicão. Menos mal, porque o Nicão ele é meia. Eu prefiro o Rames, tá? Mas o Nicão ele é menos mal. Agora, a gente perdeu o Rames Rodrigues pra um atacante, isso pra mim é simplesmente patético. É por isso que eu fico pé da vida com esse tipo de coisa, porque não é de agora. Eu não tô sendo oportunista aqui, não tô falando de agora. Não estou falando do Wellington agora, de lateral esquerdo. Não estou falando do Luciano agora, de meio-campista. Isso são coisas que a gente já fala aqui há muito tempo. E quanto mais vai custar isso pro São Paulo? Agora nós perdemos o Rames Rodrigues. Que agora, vocês querem falar, Tidico, ele não serve pra ser titular. Beleza, beleza. Você quer colocar ali Lucas, Rato, Luciano e Caleri, um exemplo, no time titular do São Paulo? Beleza. Agora, o Rames não podia fazer parte desse elenco? O Rames não podia jogar esses jogos contra a Ponte ou contra Grêmio, Botafogo, no Campeonato Brasileiro, enquanto o São Paulo disputa Libertadores e Copa do Brasil? Pra mim é simplesmente patético em relação a isso que tá acontecendo. E aí a gente já começa a ouvir nomes como Allan Kardec, Rafael Navarro. Rafael Navarro. É um cara do Palmeiras, aí falaram que ele é do Palmeiras, tá lá nos Estados Unidos. O Palmeiras, a torcida lá, tava criticando o Rony, tava criticando demais a Leila e a diretoria, porque eles têm Rony e Flaco Lopes. Então esse Rafael Navarro,
Com todo o respeito que eu tenho por vocês, e eu quero que vocês comentem, eu não me atrevo a falar esse cara, eu não conheço o futebol desse cara. Se alguém conhecer, me fala: "Te ele é bom, te ele é ruim, é legal, é, não é?". O Allan Kardec eu particularmente não gosto, e esse Rafael Navarro eu tô escutando agora que o São Paulo parece que tem uma sondagem, um possível interesse por esse Rafael Navarro. Agora, se ele é do Palmeiras e o Palmeiras com o Flaco Lopes, com o Rony e o caldeirão fervendo lá não trouxeram esse cara, pra mim coisa boa não é. Tudo bem que ele vai ficar livre, seria uma possível contratação. Eu não conheço, tô pedindo ajuda de vocês, mas assim, a primeira impressão é coisa boa, não deve ser. Ele é excelente e o Palmeiras e não tá no Palmeiras porque seria do Palmeiras. Então eu quero que vocês me falem, mas o que mais me incomoda é a falta de ajuste no São Paulo. O Wellington ali não é culpa do Carpini. A gente precisa de um lateral esquerdo e esse doce que o Wellington tem feito não dá mais. Não dá mais pelo futebol que ele mostra. Ele não é nada pra mim. O futebol dele é muito abaixo do que era pra ser. E o Luciano, o senhor Luciano, que eu gosto, tá, gente? Eu tô malhando aqui, mas eu gosto do Luciano. É porque nós estamos precisando de centroavante reserva urgentemente pro Caleri. Jogou o Galopo no jogo anterior, que o Caleri não jogou. Jogou o Galopo improvisado. Então, se é pra improvisar, por que, que não coloca o Luciano? Por que, que não coloca o Luciano ali? E aí a gente pega um jogo que nós estamos sem o Lucas, que é o nosso craque, que é o nosso melhor jogador, e você coloca o Luciano. E aí querem vir falar pra mim de Rames Rodrigues, de ele não tá pronto fisicamente e falta intensidade. Olhem a velocidade. Eu gosto, lembrando, eu gosto do Luciano de segundo atacante. Gosto de verdade. Acho o Luciano importante pro time e pro elenco de São Paulo. Agora, olhem o Luciano, a velocidade. Olhem as jogadas do Luciano no meio de campo do São Paulo. É simplesmente patético. Então a minha pergunta aqui se estende a vocês e é meio que um apelo. Até quando nós vamos sair perdendo por convicções erradas? Porque o problema não é o Luciano. O problema é a montagem, né? É a escalada errada. O problema não é o Luciano aí. E até onde nós, torcida que amamos o São Paulo, e até onde o São Paulo vai perder, porque agora a gente acabou de perder o Rames. Benítez não teve chance nenhuma, Rames acabamos de perder. Quanto? Quanto vai custar mais para o São Paulo esse tipo de escolha errada que, infelizmente, vai para um patamar acima, quando nós não sabemos se também é escolha técnica ou escolha do jogador ou escolha da diretoria?